contém 4% de cinzas. Então, nesse 1 kg, você não tem 1 kg de carvão. Você tem 96% disso carvão. O resto é cinzas. Nós estamos falando aqui qual o calor obtido na queima de carvão, carbono, na forma alotrópica de carvão. As cinzas não serão queimadas, já são cinzas. Olha só, foi dado o calor de combustão do carbono. Quem não sabia ia ficar confuso. O carvão nada mais é do que uma maneira de ser do carbono, que pode se apresentar também em outras. A mais famosa, além do carvão, as mais famosas, além de carvão, são grafite e diamante. E tem outras. Olha só, repare que foi dado aqui que cada mol de carbono queimado libera 390 kJ de energia. Queremos saber qual é a energia emitida na hora que se queima 1 kg de carvão. Então, veja, como eu tenho aqui a informação em cima do carbono queimado, eu preciso saber quanto carbono eu queimei. Olha só. O carbono reage com o O2 formando CO2. A reação é 1 mol para 1 mol para 1 mol. Cada 12 gramas de carbono vai gastar 32 gramas de oxigênio e produzir 44 gramas de CO2, mais a energia liberada. O importante é, quando se fala em mol de carbono queimado, eu estou falando em 12 gramas de... Vai gastar 32 gramas de oxigênio e produzir 44 gramas de CO2, mais a energia liberada. O importante é, quando se fala em mol de carbono queimado, eu estou falando em 12 gramas de carbono queimado. 4%, 0,040, é impureza. Então, dos 1.000 gramas, apenas 960 gramas são de fato carbono. Como o ΔH é dado em kJ por mol, vamos pensar em termos de mol. 12 gramas, que é a massa molar do carbono, liberam 390 kJ. 960 gramas vão liberar quantos quilojoules? Por que 960? Porque é o que eu tenho de carbono queimando naquele 1 kg. E aí eu chego na minha resposta, que vai dar, fazendo todas as contas aqui, tá? Você que ainda não entendeu, volta aqui comigo. Você vai fazer 12 vezes x igual a 960 vezes 390. Você vai isolar o x, o 12 gramas vai passar para baixo, e nós cortaremos aqui grama com grama. Ficaremos aí, depois das contas, com 31.200 kJ, que foi a unidade que sobrou, nos dando a certeza que a resposta é em kJ. A resposta deve ser dada 3,120 vezes 10 elevado à quarta. Quando o número é inteiro, a vírgula está no final. Eu tenho que andar 1, 2, 3, 4 casas para atingir a notação científica, que é ter apenas uma casa antes da vírgula e essa casa não pode ser o zero. Se eu andasse para a direita, o expoente iria diminuir. Mas que expoente, professor? 10 elevado a zero, que é 1. Então, quando eu pego o expoente 0 e somo 4 casas, eu obtenho 10 elevado à quarta. Esta é a maneira correta de dar uma resposta. Quando vamos lá nas alternativas, encontramos a resposta com 3 algarismos significativos. O que está acontecendo aqui? Nos dados do enunciado, foi falado de 4% de cinzas. Esse 4% tem 2 algarismos significativos.
A massa molar do carbono foi dada com 2 algarismos significativos. Então, reduziu os nossos cálculos a 2 algarismos significativos. Não adiantou ter falado em 1 quilograma com 4 algarismos significativos. Então, quando uma conta envolve multiplicação e divisão, qual será o número de algarismos significativos na resposta? Você tem que pegar seus dados. Olha entre os dados qual tem menor número de algarismos significativos. E ele limitará o número de algarismos na resposta. Então a resposta mais correta seria 3,1 vezes 10 elevado à quarta. Resposta aqui fica então a letra D. Well, considere a reação de combustão de 440 gramas de propano nas condições ambientes, 25 graus e 1 atmosfera, com liberação de 22.200 quilojoules de energia, para se obter 1.110 quilojoules de energia. Nas condições mencionadas, a massa de propano em gramas deve ser qual? Bom, gente, está na cara que é uma regra de 3. 440 gramas de propano liberam 22.200 kJ. Se eu quero obter não mais 22.200 kJ, mas 1.110 kJ, quanto devo usar de propano? É proporcional, então cai em regra de 3. 440 libera 22.200 kJ de energia. Para obter 1.110, eu vou precisar de X gramas. Montando então a equação, né, você sabe, você pega assim, do jeito que está montada a regra de 3, e multiplica em X, porque é diretamente proporcional. 440 vezes 1.110 igual a 22.200 vezes X. Então, o 22.200 vai passar para o outro lado para isolar o X e resolver a equação. Como estamos multiplicando, vamos passar esse cara dividindo. Ficamos então com o resultado da multiplicação que acabamos de fazer aqui, que deu 488.400 dividido por 22.200, e isso vai dar 22 gramas. É só isso. O exercício aqui mal envolve química, apenas a matemática lá da 6ª série. Resposta à letra B. O terceiro da FEI, a combustão de 1 grama de gasolina. Olha aí, foi dada a suposta fórmula da gasolina, porque na realidade a gasolina é uma mistura onde o principal componente é esse cara que você vê aí, popularmente chamado de octano. Mas na verdade gasolina tem fórmula, porque gasolina é uma mistura. Vamos considerar que a gasolina fosse 100% esse cara aí, 100% octano. Então essa seria a fórmula da gasolina. 1 grama de gasolina queimada libera 11.170 calorias, não mais em joule. Estamos dando aqui a energia em calorias, de acordo com a equação química que você vê aqui embaixo, tudo balanceado já para você. Não se assuste, frações também são usadas como coeficientes. Veja, 1 mol de octano com 25 sobre 2, 12 mols e meio de oxigênio para produzir 8 mols de CO2 e 9 mols de água, mais a energia liberada. Reação exotérmica. O calor de combustão do isoctano é de... Às vezes a gente coloca um exercício aqui para corrigir o erro que é dado lá no vestibular onde ele foi apresentado. Quando a gente fala calor de combustão, a gente está falando do H de combustão.
ΔH é necessário colocar sinal. Então, na verdade, o calor de combustão, sendo o ΔH, deveria ser menos alguma coisa, pois já sabemos que é uma reação exotérmica. Então, de cara a gente vê que nenhuma alternativa corresponde à resposta correta. Devemos então entender aqui que o cara está perguntando qual o valor da energia liberada. Isso é diferente de calor de combustão. Olha só, vamos calcular o ΔH. O enunciado fala que 1 grama de gasolina libera 11.170 calorias. Considerando esta a fórmula da substância queimada, então a massa de 1 mol, a massa molar, dá 114 gramas. Consequentemente, se 114 gramas é 1 mol, 1 grama de gasolina seriam quantos mols? Fazendo a regra de 3, obtemos aqui 0,0088 mols. Estamos longe de ter 1 mol. Então, agora falando em termos de energia liberada por mol, eu tenho a liberação de 11.170 calorias nessa quantidade de matéria. E para 1 mol seria quanto? Seria o nosso ΔH. O ΔH, então, fazendo as contas, vai dar esse valor grandão aqui em caloria. Agora, se eu tomo o valor em caloria e divido por 1000, eu vou obter o resultado em quilocaloria. Este é o módulo do ΔH. Quando vamos até as alternativas, o valor que se encaixa nos nossos cálculos é o valor encontrado na letra C. Portanto, a resposta deste exercício é a letra C. CES Gran Rio, para quem não conhece, é como se fosse a FUVEST no Rio de Janeiro. É muito forte este vestibular no Rio de Janeiro, quando se adiciona Calviva, que é o óxido de cálcio, a água, há uma liberação de calor devida à reação que você vê aí. Ou seja, você tem aqui um óxido de cálcio. Quando você tem um óxido, você olha o elemento que está junto com o oxigênio. Se for da família 1A ou 2A, tem um óxido básico, que reagindo com água formará uma base. A base, logicamente, do elemento correspondente. Neste caso, o exercício deixa claro que haverá energia liberada, portanto, é uma reação exotérmica. A pergunta lá no final é: quanto vale X na equação? Ou seja, qual é a energia que está sendo liberada? Ele não está perguntando o ΔH, então você não tem que colocar o símbolo negativo. Ele está perguntando o valor da energia liberada. Apenas então o módulo é o que nos interessa. Como é que eu calculo a energia liberada? Você tem que se lembrar que você vai calcular o ΔH da reação e vai dar menos alguma coisa. Essa alguma coisa é a energia liberada. Temos então que tomar a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Temos apenas um produto, que é o hidróxido de cálcio. Sua entalpia é menos 235,8. Menos a entalpia dos reagentes. Os reagentes são água e óxido de cálcio. As entalpias foram dadas também no exercício. Basta somá-las e obteremos menos 220,2. Por que eu não multipliquei ninguém por 2 ou por 3? Porque não haviam coeficientes diferentes de 1. Todo mundo era 1 mol. Então, eu deixei as entalpias como estavam. Aí, então, uma vez que eu já sei a entalpia dos produtos e a dos reagentes,
Eu faço a dos produtos menos a dos reagentes. Veja que haverá um encontro de sinais aqui. Ficarei com menos 235,8 mais 220,2 e eu vou obter menos 15,6. Menos 15,6 quilocalorias. Portanto, a resposta é a letra A. Como o ΔH é menos 15,6, eu concluo que X vale 15,6, pois 15,6 quilocaloria é a energia liberada nesta reação por mol de metano queimado. Resposta, letra A. Que esta aula tenha ajudado você a entender melhor a termoquímica. Bom estudo para você.